Desde o século XVII já havia charlatões aproveitando da ignorância, da falta de informação e por acaso ganhavam muito dinheiro e desapareciam. Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Alex, aspirante a cientista. E como vocês já sabem, o nosso canal já tem outra direção e vai abranger por outra perspectiva a ciência pela personalidade, pela IA, psicologia e neurociência. Então você está convidado a se inscrever neste canal, porque estamos no começo, estamos em construção do conhecimento. Então participe, comente e venha fazer parte dessa jornada em terras lusitanas. Então, nosso vídeo de hoje vai dar essa ideia do conceito da personalidade, como ela foi construída ao longo do tempo, porque hoje é um termo meio banalizado pelas pessoas que atribui qualquer coisa ao conceito personalidade às pessoas e muitas vezes está equivocado pelas pessoas. Fulano tem personalidade forte. O que é personalidade forte? Fulano não leva desaforo para casa. Isso é personalidade? Ou qualquer outro atributo que queiram colocar a pessoa. Fulano é corajoso, é destemido, ele enfrenta. Mas isso é personalidade? Então vocês conseguem perceber que é uma questão de caracterização, normalmente por adjetivos que colocamos ou atribuímos às pessoas, que na verdade nem sempre representa uma personalidade, apesar de a construção, a pesquisa, a investigação partiu de ideias de senso comum e começaram a sistematizar e verificar, experimentar, medir para chegar ao que temos hoje como teoria das personalidades, o Big Five ou 5 grandes fatores. Então esse conceito de personalidade é muito antigo. Começou lá na Grécia, lá no teatro grego, onde as pessoas representavam com máscaras, com fantasias, pessoas em determinados contextos de sarcasmo ou sátiras, dramas e outros estilos de teatro. Ele é personificado por personagens, só que havia distinção entre pessoa e personagem e a representação, que hoje percebe-se que há uma confusão de distinguir a pessoa de personagem e às vezes pode haver também, vamos colocar entre aspas, um pouco de abuso, mas bem entre aspas mesmo, de a pessoa querer falar realmente aquilo, pensar aquilo e tentar justificar por um personagem, por brincadeira e outras coisas. Mas aqui não é o lugar de julgamento, aqui é um lugar de conhecimento. Então, partindo dessa ideia do teatro, que ao longo do tempo derivou o cinema, novelas, e nós continuamos a perceber a diferença do ator para a pessoa, que não necessariamente há uma ligação entre elas, o pensamento e o que é representado. Só que tem uma categoria um pouco delicada. Não quero falar se é certo, se é errado. Só quero aproveitar este momento e colocar neste contexto para trazer um pouco para a nossa realidade essas características de personalidade. O stand-up é uma coisa muito comum. O drama, a piada, o deboche sempre existiu. E esse formato stand-up foi criado, no qual uma pessoa de rosto limpo trabalha com sarcasmo, ironia, deboche das coisas cotidianas, problemas sociais, entre outros. Novamente, não estou defendendo se está certo ou se está errado, estou só constatando isso, deixar muito bem claro que talvez no futuro, quando alguém ver este vídeo, possa olhar para a câmera ou para a tela e falar assim: ele é um safado, ele defende não sei o que, ele defende não sei das quantas. Não defendo nada, estou tratando de personalidade, só trazendo para a realidade novamente. Então, para fechar essa parte da representação e também desse contexto stand-up,
Temos que tomar muito cuidado, temos que ter cautela em atribuir coisas que nós não sabemos direito. Nós estamos colocando nosso julgamento, nossa percepção de mundo em cima do evento de um fenômeno que está dentro de um contexto muito específico, que normalmente é um teatro, e espalhamos fora daquele contexto do teatro, espalhamos pelo mundo, fazendo decisões populares sobre as coisas que acontecem lá dentro. Então, tome cuidado, calma lá, as coisas não funcionam assim, jovem Padawan. Tenha calma. Neste percurso da personalidade, há também a questão dos filósofos. Os filósofos debruçaram-se muito sobre a questão da personalidade, porque eles começaram a trazer outra perspectiva para a personalidade do indivíduo, do sujeito, do comportamento, da ação desse indivíduo. Só que eles partiram para uma reflexão muito mais de racionalidade, de ética e individualismo. E começou a aparecer alguns atributos em relação ao indivíduo, que são entendimento, autoconsciência, memória, inteligência, reflexão. Percebam que são características até hoje muito valorizadas pelas pessoas, que é a racionalidade, que é a ética, o raciocínio, que já vocês devem ter percebido, já se perdeu bastante, porque o que é o raciocínio as pessoas não pensam, mas isso será assunto para outro vídeo. A racionalidade e o pensamento, porque hoje estamos com um déficit muito grande em relação a isso, impacta muito nas nossas vidas. E também a inteligência também é cobrada, que também está em falta. Então percebam que mesmo dentro desse longo tempo da humanidade, como mais ou menos conhecemos hoje, o indivíduo, sujeito pensante, que fala, que se expressa, que age na natureza e socialmente, já vem de muito tempo. Ele só foi tomando forma durante o tempo com os pensadores, com os investigadores e com a ciência. É isso que é a parte linda da ciência. Porque passaram-se séculos e ainda pesquisamos e refinamos este conhecimento, só que todos contribuíram ao longo do tempo com o conhecimento, seja para acrescentar ou visões às vezes equivocadas que foram importantes porque foram um contraponto e teve que alguém que discordou daquela pessoa ou daquelas pessoas para contribuir com outro pensamento que falou assim: não, discordo de você, você está equivocado na sua afirmação, na sua hipótese, na sua tese, penso o contrário e vou provar que é o contrário. E isso é construção da ciência, isso é maravilhoso. Outro ponto de caracterização da personalidade também é a ideia jurídica. Porque dentro do ordenamento jurídico, o que é sujeito? O que é pessoa? Personalidade, pessoa, você vê que as palavras começam a entrelaçar-se e fazer conexões. Então, pessoa, para o ordenamento jurídico, é o sujeito de direito e deveres, que segue regras estabelecidas socialmente. Eleitas, votadas, independente da fase, que desde a Grécia há votações sobre as leis, sim. E também há um ponto muito importante aí. Essa questão do cidadão, que eu falei sujeito, mas na verdade é cidadão, é para diferenciar por muito tempo as pessoas de bens e direitos e deveres dos escravos. Os escravos não eram cidadãos. Os escravos eram objetos dos seus senhores. Então eles não tinham direitos. Isso é uma fase ruim, mas houve, é história, faz parte. Então era descaracterizado, por mais que seja uma pessoa com personalidade, com atributos, era descaracterizada a simplesmente um objeto de alguém. Então, para você perceber como é importante a questão dessa personalidade da pessoa, porque se não temos isso, nós descaracterizamos a pessoa a nada. E ainda bem que isso foi superado e é história. Outra ciência que estuda o sujeito, só que inserida em uma sociedade, é a sociologia. Ela também trabalha com o sujeito, ela olha para o sujeito como menor unidade da sociedade
que vai interagir e vai ter seu local e espaço. Não leva muito em consideração características intrínsecas ao sujeito, os atributos, como já falamos anteriormente. Porque o que ela considera é o todo. A soma das características do indivíduo, elas são traduzidas ou manifestadas pelo papel social e o status da pessoa na sociedade. E ao longo do tempo tem um ponto muito interessante que, além das atribuições, qualidades que colocamos, vai ser falado questão de caráter. Isso é muito interessante porque há um equívoco muito grande aí. Então, esse olhar da sociologia sobre o sujeito de forma mais integrada, pertencente, contribui também para perceber como é o sujeito. Ele se expressa nesse meio e há um resultado disso, que é o que chamamos de cultura, expressão de um grupo. Você pode perceber esse grupo pelas suas características, não vou falar homogêneas ou heterogêneas, porque vai ser muito próximo, depende do espectro que você usa, ou a amplitude, para poder categorizar se é homogêneo ou heterogênea. Mas cultura, sim, são características de um grupo de pessoas, de uma sociedade, que talvez possa ser entendido por esse prisma como personalidade de um país, de uma região, de uma cidade. É uma outra contribuição que temos. Há também uma perspectiva do biosocial, que não é vista como hoje, era vista de uma outra maneira. Vou dar uma contextualizada para vocês, que era uma avaliação, um olhar pela sociedade em relação ao indivíduo. Então a atribuição era feita pelas pessoas, como já mencionei por aí, que as pessoas veem o senso comum como: ele é corajoso, ele é um empresário de sucesso porque ele lutou muito, ou nossa, como é um covarde, ele não defendeu uma pessoa, ele fugiu da situação, ele é fraco. Então, essa percepção da sociedade, calcada muito no senso comum, é uma perspectiva do biosocial desta época. Você pode perceber que esses valores biosociais têm a ver muito com, além de como enxergam, a reputação, às vezes também caráter. São meios de qualificar e caracterizar pessoas pensando na questão de quem o sujeito é, que é muito voltado para personalidade, mas não reflete muito bem a personalidade do indivíduo. Para a psicologia, que é a maior interessada nesse conhecimento, teve muitas reviravoltas ao longo do tempo. A princípio, seu objeto de pesquisa, seu objeto de observação era a psique humana, que era um meio de onde conseguiam partir para derivar os conceitos, fazendo os questionamentos, fazerem as teses, argumentações, no que tinha na época. Já havia esse jeito de perceber a psique por meio das palavras, porque o único jeito de você acessar ou tentar entender uma pessoa é quando ela fala. Se ela não fala, não tem como você ter ideia do que passa naquela cabeça, do que ela pensa, de como ela enxerga o mundo. Porque também personalidade hoje é visto como muito como nós enxergamos o mundo, é o nosso jeito de ler o mundo, porque cada sujeito, independente das suas semelhanças, são diferentes e cada um vai enxergar o mundo de uma maneira. E o que direciona essa visão de mundo é a personalidade de cada indivíduo. Como eu disse lá atrás, de forma superficial, sobre 5 grandes traços, você pode perceber que várias características, vários traços que compõem uma pessoa vai dar uma direção, como ela vai agir e como ela vai perceber o mundo. E isso é feito por meio das palavras, e a psicologia há muito tempo já vai atrás desse conhecimento. E já nessa época começou a flertar-se com a biologia, que não tem como separar o sujeito do corpo, que é uma perspectiva mais biofísica. Então, o sujeito está dentro do corpo e eles são entrelaçados, eles são paralelos, não tem como distinguir ou tirar o sujeito do corpo. Até assim também com o nosso cérebro. A gente seria um campo mais psicofísico, porque você, por meio da
A questão física seria um pouco mais neuronal, você consegue perceber o indivíduo, a parte psíquica dele, que é onde nós estamos, porque se arrancar o cérebro, não há humano. Então não tem como dissociar das coisas. Apesar que muitas pessoas são contra isso, e tem que haver diversidade de opinião, de visão, só que tudo caminha para esse sentido mais neurobiológico, mais físico, e a relação do sujeito, da psique, com a parte física do indivíduo. Então essas rupturas que houve, devo ter falado em algum vídeo anterior, da descoberta de Darwin, da evolução, da psicometria, da estatística, da matemática, colaboraram imensamente para essa ciência que se forma e busca entender a personalidade. Vou abordar mais 2 pontos, tenha calma, paciência, porque é uma contextualização da personalidade e é uma coisa muito longa, eu resumi muito aqui. Então essas 2 partes que fizeram parte, deram uma pequena contribuição real, e a outra boa parte de contribuição foi que não é aquilo. Que era feito pela fisionomia, que era o entendimento das expressões, como as pessoas expressavam o que aparecia em seu rosto. Havia supostamente uma ciência que dizia que conseguia compreender a personalidade perante essas expressões que eles conseguiam catalogar, caracterizar e dizer que cada pessoa era de tal maneira de acordo com isso. Eu nem vou tocar no assunto do... Antes disso ainda tinha os fleumáticos, melancólicos e tudo. Derivou um pouco disso, por causa da expressão de tristeza, raiva, nojo. Então, pegaram meio que essa ideia e expandiram ela para a fisionomia. Tanto ela como a frenologia, que é a seguir, teve um problema seríssimo, porque como é algo... não era muito bem explicado, poucas pessoas tinham acesso... E você dizer assim, talvez era fácil de entender como funcionava. Então, tenho tais características, sou isso, sou aquilo. Então, muitos charlatões, nossa, olha, charlatões, desde o século 16, não, 17. Desde o século 17 já havia charlatões aproveitando dessa brechas da ignorância, da falta de informação e o misticismo em cima disso. E por acaso, por incrível que pareça, e por acaso, ganhavam muito dinheiro e desapareciam. Então não há novidade nenhuma hoje dos charlatões que se aproveitam de coisas não tão fáceis de serem provadas ou não tão compreendidas pelas pessoas e usam muito esse termo. Eu vou arrematar com isso daqui. Então, só para finalizar, senão não vou me alongar muito com isso. E a frenologia é semelhante à fisionomia, só que ela trabalha com a medição do crânio. Então, as protuberâncias do crânio eram o que dava essa característica de personalidade, de acordo com o desenvolvimento do crânio. Entendia-se que essas áreas eram mais desenvolvidas, logo as pessoas tinham mais inteligência, mais memória, mais capacidade de perceber as coisas. Valores morais também eram classificados, não faz o menor sentido, mas colocavam também valores morais, caráter, entre outras coisas, e por meio de medições. E se você procurar, tem muitas fotos de medição de pessoas, mulheres, homens vendindo suas cabeças para compreender sua personalidade. E também tinha o quê? Charlatães. A mesma coisa com a fisionomia, tinham pessoas que vendiam esse conhecimento, faziam essas análises, os profissionais deste conhecimento faziam e também desapareciam. E como vocês percebem, hoje também, nossa, a mesma coisa. Passaram-se séculos e não mudou nada. Só mudou a estratégia. Hoje temos a internet, hoje temos pessoas que tentam passar confiança e pessoas que aproveitam e abusam do nome ciência. Para vocês terem uma ideia, a pessoa consegue enganar as pessoas usando termos científicos, jargões científicos como epigenética, neurociência
e tentam vender cientificidade em constelação familiar. E por incrível que pareça, vende. Então, a ignorância das pessoas em relação ao assunto e a falta de ceticismo, lembre-se dessa palavra, ceticismo, é essencial para todo ser humano sobreviver nesse mundo. Não acredite em qualquer pessoa. Isso vale para mim e para qualquer um. Cuidado quando a pessoa fala, é a ciência prova, a ciência diz aquilo. Nem sempre a ciência disse o que a pessoa disse. E aproveitando esse pedacinho para arrematar, há perfis Instagram que falam muito de ciência, de comportamento, de relacionamento e colocam um títulozinho assim, pesquisa científica, coloca o nome lá. Como ninguém vai ver, ninguém vai ler e não vai entender também, porque não entende metodologia, estatística, matemática. Elas vão acreditar porque ele colocou um nome bonito ali, publicado numa revista renomada. Nem sempre que tá lá presta. E quando alguém dá o trabalho de ler, que eu já fiz isso, você olha, o estudo não tem sustentação. Não é condizente com o que a pessoa fala. Só que eu, por enquanto, não sou ninguém. Ele tem alguns milhões de seguidores e vende algumas coisas por aí. Fica a dica. Então, meus queridos, sejam espertos. Eu sei que chegou uma nova pessoa aqui no canal. Meu muito obrigado a você, meu irmão. Espero que venham mais pessoas para nós debatermos sobre esses aspectos da personalidade e toda essa trajetória. Faça parte, meu amigo. Faça parte dessa construção do conhecimento que vai ser muito interessante e vai agregar muito valor à sua vida. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado a você e o meu grazie mille.